Nós dividimos esse ano em 3 estações, a estação da aliança, a estação da maturidade e agora a estação do crescimento. E temos recebido de Deus palavra, direção sobre uma vida que cresce, que avança, que prossegue para o alvo daquilo que Deus tem preparado. E eu quero continuar e compartilhar com você essa palavra. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, se você puder. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Essa é uma mensagem que nós estamos sempre voltando a ela, porque ela é cheia de significado, ela é cheia de propósito, nos ajuda muito. E eu quero falar hoje sobre os sinais que nos acompanham nessa rota do crescimento. Sinais que nós precisamos prestar atenção. A gente costuma dizer que nada na vida é assim de repente, não é? Mesmo a criação que Deus fez em 7 dias, primeiro o Espírito Santo vem, paira sobre a face das águas e gera aquilo, e depois que ele gera, Jesus começa a criar através da sua palavra. Você vai perceber que nenhum processo de ruptura começa de repente. Não é? A gente vê tragédias acontecendo e a gente diz, puxa vida, que tragédia, mas muitas vezes a tragédia foi uma tragédia anunciada por muitos sinais que foram ignorados. E da mesma maneira, há coisas que Deus quer fazer na nossa vida que Ele sinaliza. E a atenção a esses sinais nos ajudam a avançar na direção do que Deus quer fazer. Prestar atenção aos sinais que Deus dá nos ajuda a avançar na direção que Ele está propondo. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vamos ler juntos? 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou ler os primeiros versículos e depois vou apenas mencionar os demais. Diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar a você Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? E Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Aminadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. E perguntou a Jessé: estão todos os teus filhos aqui? Estes são todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. O Senhor disse a Samuel: levanta-te, unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deus abençoe-nos, por favor. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como é que eu faço, então, para reconhecer sinais que o próprio Deus manda
na direção que Ele está propondo para mim, dentro dos planos que Ele quer fazer. E por que a gente precisa falar disso, não é? É bom a gente contextualizar um pouco. Nós somos uma igreja que cremos que a revelação que nós temos de Jesus, ela é parcial e crescente. O apóstolo Paulo diz, porque nós em parte vemos e em parte profetizamos. E vai chegar o tempo que nós veremos e o conheceremos como Ele nos conhece. Nós acreditamos que Deus é mistério, e porque Ele é mistério, Ele se manifesta na medida que nós nos relacionamos com Ele. É um processo gradual, progressivo, de cada dia, de todo dia. É negar quem Deus é, ter de pressuposto que eu já sei tudo, que eu já conheço tudo, que eu já vi tudo. E se Deus é mistério e eu estou crescendo na direção de Deus, e se Deus tem um plano para a minha vida que Isaías diz que são pensamentos mais altos, que são planos mais altos, que nós não conseguimos discernir de uma vez só, é natural que eu avance, que eu cresça na direção desses processos. O problema é que nós desenvolvemos uma espiritualidade, nós, quando eu digo toda a igreja, né, vive um tempo em que nós somos muito levados a um pensamento imediatista, de que eu passo a pautar a minha vida com Deus pelas minhas necessidades. O que não é necessariamente um problema se as necessidades estivessem num lugar secundário. A nossa vida com Deus, ela precisa ser pautada pela revelação que Deus tem a nosso respeito. Porque nós entendemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas muitas vezes nós nos relacionamos com Deus de uma maneira utilitária. Ou seja, eu preciso de algo, então eu procuro a Deus, e não tem problema de novo procurar, mas o que há e que está presente é que Deus tem algo que é mais do que isso. A relação com Deus pode ser muito mais intensa que isso. A relação com Deus pode ser muito mais interessante do que isso. Ela pode ser muito mais do que utilitária. A relação com Deus, ela pode ser viva, dinâmica, transformadora. Ela pode ser uma descoberta a cada dia, ela deve ser uma relação de amor, onde nós conhecemos mais da face de Deus, mais dos planos de Deus, mais do desejo de Deus para a nossa vida. Se nós deixarmos que Deus seja Deus, nós seremos conduzidos a uma rota de crescimento. Se nós permitirmos que Ele seja Senhor, Ele vai abrir portas de mudança e de crescimento para nós. E é isso que nós vimos acontecer com Davi. A primeira coisa que acontece com Davi é que Deus chama Samuel para fazer um ato profético na casa de Davi. E nós precisamos prestar atenção com os atos proféticos de Deus no nosso meio. Deus chama Samuel e diz assim, olha, para de ter pena de Saul, e entenda que o ciclo de Saul já se fechou, porque ele desonrou a mim que o chamei. Então vai na casa de Jessé, porque eu vou te mostrar lá está alguém que eu vou levantar no lugar de Saul. Samuel não sabe quem é, ele apenas obedece. E quando Samuel chega na cidade, cria-se um alvoroço à porta da cidade, porque Samuel é quase um rei para o povo de Israel. Samuel foi um juiz por décadas. O povo viu Samuel crescer ainda menino na casa de Eli, e Samuel vai ganhando autoridade. Samuel é uma liderança inquestionável em Israel. E quando Samuel chega, não é por acaso. Samuel não perde tempo, tem alguma coisa, é de paz a sua vinda, Samuel? Samuel, sim, é de paz. Vamos nos consagrar ao Senhor. Estou indo ali na casa de Jessé, sacrificar, vamos comigo. Ele chama os líderes para estar com ele. E o que me chama muita atenção é que, ao chegar na casa de Jessé, Samuel declara para ele o que Deus está para fazer. Jessé monta um banquete de honra para Samuel, mas Davi não é convidado para o banquete. Davi não é convidado para a mesa. Os 7 filhos são chamados, mas Davi está num lugar secundário. Davi está num lugar menos importante. Sem nenhum demérito às mulheres aqui, mas na cultura patriarcal,
cuidar de ovelha, em muitos aspectos, era um trabalho doméstico para as mulheres, e não para homens guerreiros que quisessem ser rei, entende? Davi está fazendo um trabalho que naquela cultura é secundário. Está cuidando de uma coisa que naquela cultura não é importante. E Deus não deixa que a reunião prossiga sem que Davi esteja presente. E Samuel manda chamar Davi. Olha, você não tem mais ninguém? E Davi é inserido no banquete que ele não era convidado. Davi é inserido no banquete que não se esperava a presença dele. E Deus diz para Samuel, esse é o rei. Unjo, porque eu estou levantando ele como rei de Israel. Eu queria te convidar a pensar na sua vida e prestar atenção, porque nós fazemos muito isso, não aos banquetes ou aos lugares que nós gostaríamos de estar e não fomos convidados, mas às rodas e aos banquetes que Deus nos deu a oportunidade de sermos inseridos. Nós tendemos a prestar muita atenção ao que os homens valorizam, ao que as pessoas valorizam, ao que a sociedade valoriza, mas há um banquete que Deus preparou para nós e onde se estabelece o propósito da nossa vida, que nós precisamos estar atentos e valorizar esse lugar. Um desses lugares é esse que é simbolizado pela mesa. Deus nos chamou a sentar à mesa com Ele, e João vai dizer que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é um banquete extraordinário, Deus nos deu a oportunidade de sentar à mesa com Ele. É muito interessante como que a gente presta atenção no que a gente não tem, como a gente presta atenção onde a gente não está, onde a gente não pode estar, o que a gente não pode fazer. Mas eu quero te convidar hoje a prestar atenção nas portas, nas mesas, nos lugares que Deus abriu para você estar. As pessoas que Deus colocou à sua frente. Os atos proféticos que Deus tem feito para você. Que lugares são esses? Será que esse lugar é a tua família? Será que esse lugar é o teu trabalho? Será que esse lugar é a tua classe, escola dominical? Será que esse lugar é a tua célula? Será que esse lugar é essa igreja? Eu todos os dias ouço pessoas dizendo, pastor, eu estou muito grato a Deus por estar aqui, porque desde que eu cheguei, Deus tem me levado a um tempo de crescimento, Deus tem aberto portas, Deus tem ativado propósito na minha vida. Como me deixa feliz ouvir isso? Quando eu vejo pessoas que estão reconhecendo que este lugar é um lugar de propósito, este lugar é um lugar onde propósitos são ativados, onde sonhos são manifestos. E tem gente que está vivendo isso há décadas, há quase meio século, há quase um século. Outro dia eu brincava com um amigo meu, eu tenho pessoas na nossa igreja que nasceram na nossa igreja e hoje têm 80 anos, 80 e poucos, quase 90 anos. Né? Isso não é muito comum. Mas é maravilhoso quando a gente reconhece lugares que Deus preparou e atos proféticos que Deus faz, que tem a ver com algo que Ele ainda está por manifestar. Quando nós fomos começar essa série, eu e o pastor Hélio e o pastor Guto nos reunimos e eu dizia para ele, e eu ministrava para eles um pouco sobre o que Deus estava colocando no meu coração, eu dizia para eles, nós precisamos crescer. Porque se Deus está convidando a igreja para crescer, nós temos que ser referência disso. Nós precisamos crescer. E é interessante como que Deus está nos dando a oportunidade de crescimento. Como o nosso relacionamento cresce. Como desafios novos aparecem para a gente crescer. Isso para mim é um ato profético que Deus tem feito à sua igreja. E você devia pegar carona nisso. E entender que Deus está abrindo as portas para um tempo de crescimento, de prosperidade, de avanço, de sabedoria, de conhecer os planos de Deus para nós. Mas lembra que, para quem estava perto de Davi, Davi sequer merecia estar naquele lugar. Entende? Davi sequer merecia estar naquele lugar. Presta atenção nos lugares e nas oportunidades improváveis que Deus tem gerado para você.
Presta atenção. Nesses lugares que parecem, às vezes, desafiadores para nós. Você já esteve num lugar onde as pessoas não queriam que você estivesse? Já? Quem já esteve num lugar assim? Não é uma experiência agradável, não é verdade? Você chega e tem uma pergunta nos olhos das pessoas. O que você está fazendo aqui? Não é verdade? Você chega e nitidamente, você pode imaginar o desprezo dos irmãos de Davi, quando Samuel se levanta e diz assim, é esse o cara? Vem cá, ajoelha aqui que eu estou te ungindo rei sobre Israel. Sujeito que estava cuidando das ovelhas. Então, não espere de quem está acostumado a viver uma vida na carne, de quem está acostumado a viver uma vida no padrão dos homens. Não espere que pessoas assim reconheçam o que Deus está fazendo na sua vida. Não espere que pessoas assim valorizem os sinais de Deus na sua vida. Porque às vezes a gente espera, né? Às vezes a gente gostaria que os nossos amigos, que a nossa família, que pessoas próximas dissessem assim, que bom que você está nessa caminhada, que bom que você está vivendo isso, olha, segue em frente. Mas às vezes nós não teremos essas coisas. Tudo que você vai ter é o ato que Deus está fazendo, é a direção que Deus está dando, é o óleo derramado sobre a sua cabeça, dizendo assim, eu te constituí. Presta atenção no que Deus está fazendo, valorize. Essa semana nós estávamos reunidos, a gente tem uma célula de pastores aqui, a gente se reúne uma vez por mês, amigos aqui de diversas denominações aqui na cidade, e no meio da nossa reunião, um querido aqui, pastor aqui da nossa cidade, muito conhecido aqui, levantou e disse no momento de testemunho, Deus está falando comigo, e a gente estava lendo essa palavra, ele dizendo, Deus está ministrando no meu coração, Deus está fazendo uma coisa aqui agora comigo. Preste atenção no que Deus está fazendo agora. Preste atenção quando a palavra aquecer seu coração. Preste atenção quando coisas simples do culto, um abraço, um gesto, uma canção, começarem a tomar um sentido mais forte para você. Deus pode estar gerando um ato profético na sua vida. Preste atenção quando a presença de Deus vem e sinaliza coisas novas para você. Amém, irmãos? A segunda coisa que me chama muita atenção é o fato de que, quando a nossa vida entra nessa rota de crescimento extraordinário, sobrenatural, esses planos de Deus, eles começam a se tornar manifestos ao coração de pessoas que Ele vai usar para nos abençoar. Samuel vai lá na casa de Jessé, unge Davi, mas é interessante que, enquanto isso, lá na casa de Saul, tem algumas coisas acontecendo, muito interessantes. Deus tirou a bênção sobre Saul, e o lugar onde não tem bênção de Deus vai ter tormento. Não é verdade? Onde não tem bênção, tem tormento, tem amargura, tem angústia, tem peso de alma. E um dos assessores de Saul diz para ele assim, você precisa de um tangedor. Procure alguém que toque uma harpa e você vai se sentir melhor. Procure alguém que toque uma harpa para você, Saul, e você vai se sentir melhor. É um dos assessores de Saul. E enquanto isso, um desses assessores, o versículo 18 do capítulo 16, verso 18, se você puder acompanhar comigo, diz assim, um dos moços disse, eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. O que vocês acham dessa descrição? Parece com a imagem que a família de Davi tem dele? Olha aí que interessante. A família de Davi coloca ele aonde? Lá junto das ovelhas, nada de errado com as ovelhas, viu, irmão? São bichinhos queridos. Mas naquela cultura, aquele era um lugar menos importante. Mas é interessante que Deus já está gerando um olhar diferente lá dentro do palácio. Um dos líderes de Israel, porque é um líder, se é um assessor de Saul, é um líder, concordam comigo? Lá na casa, olha, ele é um homem forte e valente. Homem de guerra. Eu nunca vi dizer que
pastor de ovelha era homem de guerra. Homem de guerra fala com sensatez, tem boa aparência e o mais importante de tudo, o Senhor está com ele. Eu costumo dizer que a gente tem que prestar atenção no que aquelas pessoas que Deus plantou na nossa vida, nossos líderes, nossos pais espirituais, no que eles dizem a nosso respeito. A gente tem que prestar muita atenção. Porque às vezes Deus mostra coisas para a nossa liderança que a gente não viu ainda. Deus mostra coisas para pessoas que têm um encargo espiritual sobre a nossa vida que nós não vimos ainda. Eu tenho alguns pais espirituais, né? Vocês conhecem, né? Tenho alguns, o pastor Lutero, o bispo Paulo, hoje o bispo Mano assume esse lugar também, e outros que Deus tem levantado. Mas eu sou muito abençoado por essas relações de paternidade, por essas relações de liderança sobre a minha vida. E muitas vezes, estes homens de Deus, e outras vezes, eu tive também mães espirituais, me lembro da querida, né, já no Senhor, Voidalina, que lá no início da minha caminhada ministerial, ministrava meu coração os propósitos de Deus. A Voidalina era analfabeta, não podia ler a Bíblia, aprendeu a Bíblia através de netos e pessoas que liam para ela. Mas como Deus usava a Voidalina na minha vida. E eu me lembro dela dizendo, ela me chamava de meu menino, né? Ela dizia assim, viu, Guto, está vendo? Eu quero ver meu menino pastor, ela dizia. E Deus deu a ela a graça, e me deu a graça, né? E me toca falar da Voidalina, de me ver formado, me ver assumindo o ministério. E como foi abençoador, e eu poderia citar mais gente, não é? A primeira pessoa a me chamar de pastor, e essa está viva, né, graças a Deus, foi a tia Dilma. Na escola dominical, a tia Dilma me chamava de pastorzinho, né? Minha mãe sempre me vestiu meio Maurício, né? Com todo respeito aos Maurícios que tiverem aqui, né? Mas calça para dentro, camisa para dentro, e eu de óculos, arrumadinho. Mas a tia Dilma me chamava de meu pastorzinho. Meu pastorzinho. E desde pequeno profetizou sobre a minha vida o que Deus ainda estava por fazer. E ainda hoje, Deus usa pessoas que são caras para mim, que ocupam um lugar de relevância no reino, para ministrar coisas ao meu coração que eu ainda não vi, que eu ainda não entendi, mas que de alguma maneira já está manifesta aos olhos dela. E presta atenção que não é qualquer pessoa. Não é qualquer um que chega dizendo o que quer, o que pensa, o que acha. Não é por acaso que a Bíblia diz que toda profecia precisa ser julgada. Não é? Não é todo mundo que vem em nome do Senhor que necessariamente deve ser aceito e acolhido como em nome do Senhor. Mas é fato, irmãos, que o propósito de Deus para a nossa vida, muitas vezes ele se manifesta primeiro ao coração de outros que nos amam e que têm um encargo espiritual sobre nós do que isso para nós mesmos. Então, uma das formas de perceber os sinais e o propósito de Deus na nossa vida é prestar atenção no que mãe, pai, pastor, líder, pessoas que têm um vínculo espiritual com você, o que essas pessoas estão vendo a seu respeito? Eu falei um pouco do meu ministério aqui, não é? Mas Deus falou ao meu pai, anos antes de eu reconhecer o chamado pastoral, Deus disse para o meu pai que um dos filhos dele seria pastor. Eu ainda era garoto. Antes que eu tivesse ideia, Deus mostrou, porque Deus compartilha os seus sonhos com os seus filhos. Então, a gente, se quer crescer no propósito de Deus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é prestar atenção aos atos proféticos, aos gestos que Deus faz. A segunda coisa é prestar atenção nas pessoas que Deus plantou à nossa volta. Preste atenção aos seus pais espirituais. Preste atenção ao que Deus está gerando nas pessoas que estão à sua volta. E às vezes não é um pai, às vezes é um companheiro de julgo, às vezes é uma esposa, é o marido. Às vezes é um filho. As pessoas que estão próximas, sobre quem Deus começa a entregar porções do que Ele quer fazer para você. Em terceiro lugar, eu preciso entender que Deus vai abrir portas
que te conduzem a um nível mais amplo do seu propósito. Lembra que nós estamos falando aqui sobre sinais que apontam o caminho do crescimento para mim. O primeiro sinal são os atos proféticos de Deus. O segundo sinal são sinais que Deus dá através das pessoas que estão à nossa volta. Terceiro, são portas que Deus abre, que nos direcionam ao propósito. Presta atenção que o moço dá o conselho para Saul, e Saul, na mesma hora, o versículo 19 vai dizer que Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: mande-me o seu filho, Davi, aquele que está com ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e carregou de pão um odre de vinho, um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Não chama a atenção que Saul fale para Jessé? Saul não tinha a autoridade, o poder de mandar falar direto com Davi? Mas não é interessante que Deus, por querer levantar Davi rei, comece a aproximar Davi do palácio? Comece a trazer Davi para o lugar onde depois ele ocuparia um lugar de relevância? Eu já disse aqui muitas vezes, e um ciclo novo sempre se abre dentro de um ciclo vigente. Há portas que Deus abre hoje que falam do amanhã, que falam de um momento posterior. Há portas que Deus está abrindo hoje que tem a ver com coisas que ainda vão se manifestar. Mas, pastor, como é que eu discerno essas portas? Como é que eu reconheço? Eu saio entrando em toda porta que se abrir? É claro que não. Porque o diabo também presta atenção no nosso crescimento. E muitas vezes ele forja oportunidades que parecem apontar para o nosso crescimento. E como é que eu discerno essas coisas? A primeira coisa é a paz. A paz de Deus precisa ser juízo no nosso coração. Mas, de novo, se essas portas fazem sentido para nós, elas vão tocar as pessoas que Deus imbuiu de responsabilidade na nossa vida. De novo, o ministério pastoral é um ministério tremendo e abençoadíssimo. Mas tem horas que a gente vive momentos assim muito difíceis. Porque às vezes as pessoas nos procuram, contam situações que estão diante delas para nós. A gente adverte, porque a gente sente, não que pastor saiba tudo e tenha resposta para tudo, mas muitas vezes Deus confirma no nosso coração da gente e gera paz, e outras vezes Deus não gera paz. E a gente não pode sair dizendo assim, não faça, não. A gente dá uns toques, a gente dá e às vezes eu já cheguei ao nível de dizer com todas as letras, isso é porta do inferno para você. E é triste quando a gente percebe uma pessoa entrando por uma porta que não é para ela. E é só uma questão de tempo para que aquilo que está claro aos meus olhos se manifeste. O problema é que às vezes isso vem com consequências. Às vezes vem com consequências aterradoras. Consequências que não poderão ser evitadas mais. Situações que vão se perder totalmente. Então, eu preciso reconhecer que Deus já está gerando portas novas para mim. Então, por favor, não tenha medo das portas que Deus abre. Mas reconheça, entenda que aquilo que é de Deus e faz sentido na tua vida, vai fazer sentido nas pessoas que Deus colocou à sua volta também. Talvez não de todos, talvez nem todos. Deus abre portas, Deus gera portas, e eu preciso discernir essas portas. Eu preciso entender essas portas que Deus está abrindo e reconhecer que elas têm a ver com um ciclo novo. Presta atenção que, Davi é convidado a trabalhar no palácio. Mas primeiro Samuel foi lá e ungiu Davi. Depois Saul manda uma carta direto para quem? Para Jessé. Jessé abençoa. E uma outra coisa acontece. O próprio Saul elege Davi como seu escudeiro. E daqui um pouco a gente vai ver Davi atuando como um general de Saul. Percebe que Deus está fazendo um caminho?
Então eu queria te convidar a, meio que, a Bíblia diz que a gente tem que examinar o coração e examinar a vida. Preste atenção no que Deus está gerando na sua vida hoje. Preste atenção nas portas que Deus está abrindo, porque Deus está construindo um cenário muito maior do que a gente já viveu e que tem a ver com os planos e os propósitos dele para nós. Então, o novo de Deus já está aí. Isaías diz assim: eis que faço coisa nova, que já está brotando, você não está percebendo? Preste atenção, eu já estou fazendo. E às vezes os sinais de Deus estão aí, e nós ficamos com saudade do que já foi, nós ficamos com saudade do que era, mas o que era está abrindo portas para o que é e para aquilo que vai ser. Amém, irmãos? E por fim, me chama muita atenção que na rota do crescimento, Deus permite que algumas batalhas se estabeleçam para forjar o nosso caráter. É muito interessante. Davi já tinha uma unção de rei. Davi já tinha um trabalho junto ao rei. E agora Davi tinha a batalha de rei. Você quer crescer? Então você tem que estar pronto para enfrentar as batalhas de quem cresce. Não é verdade? Porque às vezes a gente quer crescer, mas não quer enfrentar a batalha, não é verdade? A gente quer pular a etapa da batalha. Só que ele tinha unção de rei, trabalho junto ao rei, e agora ele tinha batalha de rei. É igual quando a gente quer crescer e virar adulto. Então quem quer virar adulto tem tamanho de adulto, responsabilidade de adulto e luta de adulto. Não é verdade? E aí aparece Davi diante de Golias. Mas como é que Davi chega em Golias? Como é que Deus honra Davi no meio da sua luta? Algumas coisas acontecem que me chamam a atenção. Deus leva Davi ao campo de batalha por meio do serviço. Então, se eu quero crescer, eu preciso honrar as oportunidades de serviço que Deus me dá. Eu preciso aprender a servir. Eu preciso estar aberto a servir. Porque para ser o rei que Davi se tornou e o homem que Davi se tornou, ele teve que aprender a servir. Eu já falei sobre esse texto aqui. Davi está indo entregar marmita para os seus irmãos. E os irmãos, apesar do que Deus estava fazendo a Davi, continuam tratando Davi como menino. Você tem algum filho caçula aqui? Quem é caçula aqui? Quem é caçula? Seus irmãos mais velhos ainda te tratam como criança? Hein? Depois do tempo passa, não acontece essas coisas? Não é? Os irmãos mais velhos, você cresce, se desenvolve. Quando Davi é a mesma coisa. Davi chega lá, eles viram para ele e dizem assim: o que você está fazendo aqui, menino? Você aqui no campo de batalha. Olha que Davi já tinha unção de rei. Davi já tinha começado a ajudar Saul. Não é por acaso que Davi consegue acesso a Saul no dia dessa batalha. O texto vai dizer, vocês estão comigo, irmãos? Estamos juntos aqui? Que Davi ia e voltava a Saul. Ia e voltava. Então ele já está servindo ao rei, ele já está junto do rei. Mas agora ele continua servindo como o menino que saiu lá da casa de Jessé. A segunda coisa que Deus faz, que é muito interessante, é que Deus gera uma indignação no coração de Davi. Lembra de Moisés lá no Egito? Que Moisés vê o egípcio maltratando o hebreu e Moisés fica indignado. O problema é que não estava na hora ainda e ele age na carne e mata o egípcio. Mas quando Deus está nos alistando para uma batalha, é natural ele gerar indignação. E de alguma maneira a gente começar a se relacionar com coisas que Deus vai nos usar daqui a pouco para cuidar. Entende? Deus quer te usar numa área específica, então você vai sentir o incômodo pela falta daquilo. Deus quer que você seja líder numa área. Não é? A Soraya, que pregou aqui uma vez e disse que nós somos respostas, muitas vezes, às nossas próprias orações. Sabe aquela coisa que te incomoda? Sabe aquela coisa pela qual você ora? Se prepare, porque talvez Deus está te incomodando, porque Ele vai usar você para resolver o problema. Entende? E por isso que incomoda você e não incomoda outras pessoas.
Por isso que gera incômodo em você e não gera incômodo em outras pessoas, porque de alguma maneira Deus está te alistando para essa batalha. E tem gente dizendo assim, ai Jesus, podia ser outro. Podia ser outro. É interessante que Deus dá acesso a Davi. E Deus, quando quer que a gente lute uma batalha, Ele vai dar acessos. Ele vai te colocar em lugares estratégicos. E quando chegar a hora da batalha, irmãos, preste atenção, Deus vai usar você. Você não precisa ser outra pessoa. Você não precisa de outra coisa. O que Deus tem para você, Ele já colocou nas suas mãos. Porque quando Davi vence a batalha, ele vence como um pastor que é levantado o rei. Ele pega uma funda, roda e joga na testa do gigante. Eu dizia mais cedo aqui, todo gigante tem um testão. Fala para o teu irmão. Todo gigante tem um testão. Tem. Não vai ser difícil acertar a testa do gigante, mas você tem que ter uma disposição e o entendimento que Deus usa quem você é para atingir os propósitos que Ele tem para a sua vida. Amém? Ou seja, Deus já derramou uma unção sobre a nossa vida. Amém? Deus tem feito atos proféticos no nosso meio. Amém ou não amém? Deus tem realizado coisas tremendas na nossa vida. Eu preciso prestar atenção ao movimento de Deus. Como eu pretendo agradar a Deus e eu não presto atenção às coisas que Deus faz? Quais são as coisas que Deus está fazendo na sua vida? Preste atenção. Segundo lugar, honre as pessoas que Deus colocou na sua vida, porque elas já estão vendo coisas que vocês não estão vendo ainda. Honre os seus pais espirituais. Honre aqueles que são profetas de Deus na sua vida, que vocês conhecem os frutos. Em terceiro lugar, reconheça as portas que Deus abre. Reconheça. Deus tem aberto portas para nós. E, em último lugar, peleje as batalhas que Deus estabeleceu para você. Não fuja das suas batalhas. O gigante pode ser uma porta aberta para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Agradeça a Deus pelos gigantes. Agradeça a Deus pelas suas batalhas. Será que você consegue fazer isso? Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos. Se você olhar para trás, você vai reconhecer que há sinais do propósito de Deus na sua vida. Há coisas que Deus está fazendo, há coisas que Deus está realizando, que Ele já começou a mostrar para você, que Ele já começou a fazer na sua vida. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração, se você desejar. E peça para Deus, Deus, traz à minha memória aquilo que o Senhor quer fazer. Traz ao meu coração a memória e a lembrança das coisas que o Senhor tem separado para mim. Ouça aqueles que Deus colocou na sua vida como profetas. Ouça, querido. Preste atenção nos seus líderes, nos seus pais e mães espirituais. Olha as portas que Ele está abrindo para você. E não menospreze as suas batalhas, porque elas são parte do agir de Deus na sua vida. Ah, Senhor, nós queremos viver os Teus planos. Nós queremos viver os Teus sonhos. E nós valorizamos tanto aquilo que não é. A gente dá tanto valor aos convites que nós não recebemos, aos lugares de honra que nós não fomos inseridos. Enquanto, na verdade, o Senhor preparou um banquete para nós. O Senhor preparou um lugar para a nossa vida. O Senhor preparou um lugar onde há uma unção sobre nós, onde há um propósito a ser manifesto,
onde o sonho do Senhor se revela, onde a vontade do Senhor se manifesta. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que esse seja um dia desses, que neste lugar, onde o banquete está armado, que o Senhor revele os teus propósitos aos teus filhos. Que esse dia seja um dia onde o Senhor revela os teus planos aos teus queridos aqui. Que cada um de nós receba a unção que foi liberada sobre nós, a unção que está preparada para a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, que este seja um dia em que o teu chamado e os teus planos façam sentido para nós. Em nome de Jesus, que cada um possa ter o seu coração aquecido mais uma vez. Que cada um tenha o seu coração aquecido mais uma vez. E a convicção de que o Senhor nos chamou para viver sonhos que são maiores que os nossos. Que são maiores do que os sonhos que nós mesmos tivemos e que a nossa família teve a nosso respeito. Já está saindo a luz. O Senhor já tem mostrado para as pessoas à nossa volta. Dê-nos a graça e a coragem de, como Davi, seguir pela rota do crescimento, pela rota do sobrenatural, pela rota da dependência de Deus, onde a vontade de Deus se estabelece, apesar de nós, apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades. Que o Senhor nos abençoe e que a tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém.